Neste episódio, mergulharemos em uma era onde milagres divinos eram realidade, acompanhando o apóstolo João em um momento de perigo mortal que desafia a compreensão humana. Lançado em um caldeirão de óleo fervente, João enfrenta a morte iminente em uma cena que desafia a lógica e razão. Entretanto, o que se segue é verdadeiramente extraordinário. João emerge ileso, inabalado pela chama que deveria consumi-lo. Sua sobrevivência é nada menos que um milagre, uma manifestação do poder divino que transcende todas as leis naturais conhecidas. Ao explorarmos essa história de sobrevivência milagrosa, nos aprofundaremos no relato bíblico, examinando as circunstâncias que levaram a esse evento incrível. Além disso, extrair as lições valiosas sobre fé, perseverança e o poder inabalável de acreditar será crucial. Convido você a se juntar a nós enquanto desvendamos o mistério de como o apóstolo João sobreviveu ao ser fervido em óleo. Para compreender plenamente essa história, é crucial situarmos no contexto histórico e religioso em que João viveu. Estamos falando de uma época marcada por eventos cruciais na história da humanidade e no surgimento do cristianismo como uma nova e poderosa força espiritual. Depois de Cristo, o mundo mediterrâneo estava sob o domínio do Império Romano, uma vasta entidade política que exercia controle sobre uma grande parte do mundo conhecido. Sob o governo romano, as culturas e religiões locais coexistiam, muitas vezes sob a supervisão e influência da autoridade imperial. É nesse contexto que surge Jesus de Nazaré, cujo ministério público e ensinamentos revolucionários desafiaram as estruturas religiosas e sociais da época. João, o apóstolo, emerge como uma figura central nesse movimento, testemunhando diretamente os milagres e as palavras de Cristo. Mas antes de adentrarmos na história de João diante do caldeirão de óleo, é importante entender quem era esse apóstolo. João, filho de Zebedeu e Maria Salomé, nasceu em uma família de pescadores na região da Galileia, no norte de Israel. Sua infância foi marcada pelo trabalho árduo na profissão de seu pai, um homem próspero no negócio da pesca. Desde cedo, João foi exposto aos rigores da vida cotidiana e aos desafios de sustentar sua família. É interessante notar que João, junto com seu irmão Tiago, era inicialmente um seguidor de João Batista, o pregador que anunciou a vinda do Messias. Para alguns espectadores, essa distinção pode parecer óbvia, mas é crucial esclarecer que João, filho de Zebedeu, o apóstolo e discípulo de Jesus, não deve ser confundido com João Batista, o pregador ascético que preparou o caminho para o ministério de Jesus. Embora ambos compartilhem o mesmo nome, são figuras distintas com papéis e contextos históricos diferentes dentro da narrativa bíblica. No deserto, João Batista, conhecido como Batista, vive uma vida austera, preparando-se espiritualmente para a vinda do Messias. Seu batismo de arrependimento e sua proclamação da chegada do Messias o destacam como um precursor de Jesus. Por outro lado, João, filho de Zebedeu, é selecionado por Jesus para ser um dos seus 12 apóstolos, testemunhando seus milagres e compartilhando momentos íntimos com ele. Sua proximidade com Jesus o torna uma figura central no cristianismo primitivo, transmitindo os ensinamentos de Jesus após sua morte e ressurreição. A história do encontro de João e Tiago com Jesus é marcante no Novo Testamento, registrada em diversos evangelhos sinópticos. Esse momento crucial não apenas marca o início de uma jornada transformadora para os dois irmãos, mas também tem um impacto significativo na história do cristianismo. A narrativa começa com João e Tiago exercendo sua profissão de pescadores nas águas do Mar da Galileia, trabalhando lado a lado com seu pai Zebedeu em seu barco. Em um dia aparentemente comum, Jesus de Nazaré aparece à beira do mar, chamando os dois irmãos para se tornarem seus discípulos. Sem hesitar, João e Tiago deixam suas redes e seu pai para trás, prontos para embarcar numa jornada de fé e serviço. Esse encontro é descrito em Mateus 4, 18-22, onde Jesus os chama para segui-lo, e eles imediatamente abandonam tudo para obedecer ao chamado. Esse momento representa uma virada decisiva em suas vidas, levando-os a abandonar sua vida anterior e se dedicar inteiramente ao serviço do Messias. A partir desse ponto, João e Tiago se tornam discípulos dedicados de Jesus,
testemunhando seus milagres, ouvindo seus ensinamentos e compartilhando de sua missão de proclamar o reino de Deus. A identificação de João como um dos discípulos mais próximos de Jesus é crucial para entender sua influência dentro do cristianismo primitivo. Sua dedicação ao ministério de Jesus o torna uma figura central na transmissão dos ensinamentos e na disseminação da fé cristã. João emerge como uma figura central no círculo íntimo de discípulos de Jesus, ao lado de Pedro e Tiago, seu irmão. Este trio é convocado em momentos cruciais, testemunhando eventos significativos que outros discípulos não presenciam. Em Marcos 14, 32 e 36, somos transportados ao Getsêmani, onde Jesus compartilha sua angústia com Pedro, Tiago e João. A agonia de Jesus se desenrola enquanto ele ora fervorosamente, revelando sua humanidade e submissão à vontade do Pai. Outra passagem emblemática é a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, narrada em Mateus 17. Novamente, Pedro, Tiago e João são os únicos convidados a testemunhar essa manifestação divina. Sua presença em momentos tão íntimos evidencia a estreita relação entre João e Jesus, ressaltando a confiança mútua e aprofundando o mistério de sua conexão. A proximidade de João com Jesus é ainda mais palpável durante a ressurreição da filha de Jairo. Ao lado de Pedro e Tiago, João testemunha o poder e compaixão de Jesus diante da morte iminente da menina. Sua presença nessas ocasiões críticas destaca sua lealdade e devoção inabaláveis, revelando como um discípulo exemplar. João é frequentemente identificado como o discípulo amado, sugerindo um vínculo especial com Jesus. Sua proximidade durante a última ceia, ao reclinar-se no peito de Jesus, evidencia essa intimidade singular. João é o confidente de Jesus, testemunhando não apenas milagres, mas também momentos de dor e sacrifício, reforçando sua importância na narrativa evangélica como um símbolo de fidelidade e amor incondicional. O Evangelho de João, no capítulo 19, versículos 25 a 27, descreve um momento comovente próximo à cruz de Jesus, onde estavam sua mãe, Maria, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ali, e próximo a ela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: "Mulher, eis aí o teu filho", e disse ao discípulo: "Eis aí a tua mãe". A partir daquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Essa demonstração de amor e fidelidade é profundamente comovente, pois mesmo diante da ameaça à própria vida, João permaneceu ao lado de Jesus até o último momento. Além disso, a presença de João na crucificação destaca sua profunda compreensão espiritual e seu compromisso com os ensinamentos de Jesus. Enquanto testemunhava o sacrifício supremo de seu mestre, João refletia sobre as palavras e os ensinamentos de Jesus, encontrando força e significado naquela hora sombria. Após a morte de Jesus, João desempenhou um papel fundamental na propagação do cristianismo primitivo e na consolidação da comunidade cristã. Ele foi testemunha não apenas de seu ministério terreno, mas também de sua ressurreição e ascensão. Essas experiências marcantes moldaram profundamente a fé e o compromisso de João com a causa cristã, levando-o a se tornar um líder influente dentro da igreja primitiva. Após a ascensão de Jesus, João permaneceu em Jerusalém, onde se juntou aos outros discípulos na espera do cumprimento da promessa do Espírito Santo. Ele estava presente no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os crentes, capacitando-os para a missão de levar o Evangelho ao mundo. A partir desse momento, João e os outros apóstolos começaram a pregar e testemunhar do que tinham visto e ouvido, atraindo multidões para a fé cristã. No entanto, a pregação de João e dos outros apóstolos rapidamente atraiu a atenção e a oposição das autoridades religiosas e políticas da época. Os líderes judeus, alarmados com o crescimento do movimento cristão e desconfiados de sua mensagem de salvação em Jesus Cristo, buscaram reprimir e perseguir os seguidores de Jesus. João, como um dos principais líderes da igreja primitiva, tornou-se um alvo específico dessa perseguição. As autoridades romanas também começaram a ver o cristianismo como uma ameaça ao seu domínio e autoridade.
Os seguidores de Jesus eram acusados de perturbar a ordem pública e de se recusar a prestar culto ao imperador, o que era considerado um ato de traição contra o Estado. A história de João, um dos apóstolos, é uma narrativa de coragem e fé inabalável diante da perseguição. Jogado em um caldeirão de óleo fervente por ordem do imperador romano Domiciano, João enfrentou o perigo extremo por sua fidelidade ao cristianismo e recusa em renunciar à sua fé em Cristo. A brutalidade das perseguições romanas contra os seguidores de Jesus reflete o medo do poder e autoridade que eles representavam para o governo romano. Neste momento de desespero, um milagre ocorre quando João emerge do caldeirão ileso, protegido pelo poder divino. Sua sobrevivência miraculosa não apenas confunde os espectadores, mas também testemunha o poder de Deus em favor daqueles que o servem com devoção. Essa história paralela com o livramento de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente ressalta a soberania de Deus sobre as circunstâncias e sua capacidade de proteger os fiéis em meio ao fogo e à adversidade. Mesmo após esse milagre, as autoridades insatisfeitas com a resistência de João decidem exilá-lo para a remota ilha de Patmos, buscando silenciar sua voz e minar sua influência. O exílio de João representa não apenas um ato de punição, mas também uma tentativa desesperada de conter o impacto de sua mensagem e impedir que sua fé inspire outros a desafiar a autoridade e se voltar para Cristo. O período de exílio de João em Patmos é marcado por significado espiritual e revelações divinas, onde sua fé e proclamação do Evangelho continuam, apesar das tentativas de supressão. A história de João e seu testemunho de coragem e fidelidade inspiram os cristãos ao longo dos séculos, lembrando-os de que, mesmo nos momentos mais sombrios e perigosos, a mão protetora de Deus está sempre presente para aqueles que confiam nele. João, um líder religioso, é enviado para uma remota ilha como forma de suprimir sua influência e pregação. Porém, o que era para ser um castigo se torna um momento crucial na história da Igreja cristã. Em seu exílio em Patmos, João experimenta uma profunda comunhão com Deus e recebe visões extraordinárias, que comporiam o livro do Apocalipse, revelando o plano soberano de Deus para a história humana e o destino final da criação. Apesar do isolamento e da solidão, João não se rende ao desespero, continuando a testemunhar sua fé e proclamar o Evangelho. Sua determinação em servir a Deus permanece inabalável, resplandecendo como uma luz em meio às trevas. As visões concedidas a João fortalecem sua fé e a da igreja primitiva, preparando-os para desafios futuros. O exílio de João não apenas demonstra sua perseverança e fidelidade, mas resulta em uma das obras mais significativas da literatura bíblica, inspirando cristãos ao longo dos séculos. João transforma seu período de exílio em comunhão íntima com Deus e serviço fiel ao reino, deixando um legado de fé, coragem e compromisso com a verdade. Sua vida é um testemunho poderoso da fé inabalável e da proteção divina, enfrentando provações e perseguições sem vacilar na confiança em Deus. A história de João nos ensina sobre a importância da confiança em Deus em situações impossíveis e a ânsia de permanecermos firmes na fé diante da adversidade. Que a história de João inspire os espectadores a seguir seu exemplo de fé e compromisso com Deus. Adquira a Bíblia King com 25% de desconto através do nosso cupom de descontos que está fixado na descrição desse vídeo. Encerramos o vídeo convidando os espectadores a se inscreverem no canal, deixarem seu like e escolherem um dos vídeos para continuar assistindo. Abraços, fiquem com Deus e continuem buscando a sabedoria que liberta.